Olá, sejam mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E hoje eu tô trazendo um Intel Xeon E5-2630L V2, tá? Sempre atento a essas nomenclaturas aí. Ano de introdução foi 2013 com microarquitetura em 22 nanômetros. O preço do produto, pelo menos no Brasil, fica em R$346, já para você importar fica em até R$250. Lembrando que esses valores podem ser alterados a qualquer momento, então não perca tempo. Tecnologia Hyperthread, ele possui sim, são 6 núcleos reais e 12 linhas de instruções. A gente sabe que quanto mais núcleos ou threads também, tudo assim, né, basicamente que a gente vai avançando, melhor para o seu desktop. Na questão aqui, a gente vai ter, logicamente, o melhor para jogos. Eu sempre reclamo sobre a questão dessa quantidade de núcleos, né, eu falo muito mal dos processadores que utilizam até 4 núcleos, exemplo de alguns processadores i5, né, em gerações atuais, i7 em gerações ali da quarta geração. A gente vê que 6 núcleos são sim essenciais na maioria dos jogos para você ter uma desenvoltura bom. Também na questão aí do usuário multitarefa, 6 núcleos é ideal e a gente já encontra basicamente isso aqui nessa tecnologia extremamente baixo, tá? Logicamente a gente não fala só sobre da questão de clock, mas aqui o nosso clock está muito baixo, tá? Se existe a possibilidade de você estar fazendo um investimento em outros processadores, eu acho que seria mais interessante, mas na questão de jogos fica meio complicado isso daqui. Lembrando que a nomenclatura L significa basicamente um processador que ele é mais otimizado para a questão de consumo, literalmente consumo, eu estou falando de energia basicamente, tá? Vai ser aquele processador ideal assim para jogos, mas é sempre bom trazer para o canal, que aí a gente fica assim basicamente mais tranquilo com relação a isso daí e logicamente não fazer a compra errada. A versão do nosso Turbo Boost é o 2.0, mesma coisa encontrada em diversas tecnologias, até mesmo de 10 nanômetros. Memória cache excepcional, são 15 MB de cache, não tem muito o que se falar não. Tendo essa porcentagem aqui, a gente abaixa um pouquinho a bola. Controlador de memória, a gente tem um DDR3 trabalhando a 1600 MHz com seu limite máximo de 768 GB, tá? Muito bom, logicamente não vai utilizar isso daqui tudo. Até 3216 aí, estourando, seria bem interessante a gente utilizar nessa máquina. Canais de memória, assim como qualquer outro, né, processador dessa linha aqui, vai utilizar 4 canais de memória. Então, o que acontece? Você pode sim estar fazendo o quadri-channel. Logicamente dá para você utilizar o single channel, dual channel, flex mode ou até mesmo o trip channel, ok? Fica ao seu critério o que você acha interessante aí. O socket da placa-mãe do processador LGA 2011 e o chipset compatível é o X79. A placa-mãe de referência, para a gente se aprumar, né, ter um ponto base ali para a gente saber o que está acontecendo nesse chipset e entender um pouquinho mais, eu coloquei a X99 da ASRock da Extreme 11, tá? Então qualquer coisa você pesquisa sobre essa placa-mãe aqui para você entender como que funciona basicamente o chipset X79. E lá você vai verificar basicamente se o seu processador, o processador que você está querendo, de repente outro da linha Xeon, né, que utiliza esse chipset aqui, ver se ele está listado lá basicamente. O TDP do processador fica em 60 watts, como a gente já falou lá anteriormente, né, a nomenclatura L significa aqui em consumo literalmente. Então a gente não precisa estar fazendo grandes investimentos com relação a cooler, mas é sempre bom a gente ter um ponto base interessante. Eu vou novamente sempre estar colocando de 120 a 135 TDP, porque geralmente quem compra esse processador compra no desespero, né? Aí daqui a pouco quer fazer um upgrade, né? Aí não pode fazer porque comprou um cooler muito abaixo. Aí ele vai ter que trocar o processador e o cooler. Você comprando o cooler que tem um limite dissipável interessante, você não precisa fazer investimento com cooler, faz somente o investimento, o
upgrade com o processador. Não é bem mais interessante? Tá gostando do canal? Então não deixa de se inscrever, que é muito importante a sua inscrição, assim você não vai ser mais enganado. E outra coisa interessante, a gente sempre responde todos os comentários, tá? Deixa sempre aqui a sua dúvida e a gente sempre vai estar junto. Limite máximo estável do processador até onde ele pode trabalhar tranquilamente, sem perda de clock nem nada, é 63 graus. Respeitando o TDP, como acabei de falar sobre a questão do cooler, você não vai ter problema com relação a isso daí não, tá? Outra coisa interessante, eu não estou trazendo muito, mas acredito que você saiba que precisa de uma pasta térmica para você ter uma dissipação mais interessante ainda, tá ok? Controlador de vídeo, nada de controlador de vídeo, vai ter que fazer investimento com a placa de vídeo, não faça grandes investimentos, só para você ter um vídeo interessante, né? Me dá uma luz, Paulo, basicamente, que tipo de placa de vídeo eu posso colocar aqui, só para mim não ficar sem vídeo? Cara, pelo menos uma GTX aí, 750, uma 750 Ti para você não ficar a ver navios. Pode escolher outras placas, um pouquinho mais inferior também, só para você jogar aquele joguinho e não ficar sem jogar. Logicamente existem outras configurações, existem outras placas de vídeo, mas por enquanto a gente fica basicamente nessas aqui. Controlador PCI Express a gente tem um 3.0, mesmo assim a gente tem no 3.0, nada de fazer grandes investimentos, a gente fica aqui com uma placa mãe meio que básica, tá? Nada de fazer grandes compras com chipsets mais extravagantes, não precisa fazer isso, vai devagar porque aqui é bem de entrada mesmo, tá? Lembrando que a gente vai trazer outros processadores mais avançados para você se dispor aí da alta tecnologia, tá? Fonte potencial, sempre potencial, não se esqueça disso. Limite mínimo de fonte 450 e o nosso máximo chegando até 650. Sempre há a possibilidade de a gente aumentar um pouquinho mais, vai de acordo com a placa de vídeo que você tem, tá? Se você for escolher uma placa de vídeo que tenha uma coisa assim mais aprimorada, né? A gente vai aumentando a fonte, assim é com as configurações. Hoje em dia, para um desktop normal, um processador, não importa se ele é da linha Xeon, tá? Um SSD, um bom conjunto aí de jogo de luzes de computador, né? Um bom RGB, essas coisas tudo aí. Geralmente a gente não gasta mais de que 300, tá? A gente tá se perdendo muito isso daí, a gente tá falando besteira na internet, então tome cuidado com relação a isso daí. O que faz mesmo o consumo, dobra mesmo do computador, é a placa de vídeo, que ela tem um consumo muito grande, então varia muito, tá? Vai de 180 a 200, chegando até 300. Então tem que tomar cuidado com relação a isso aí. O nosso limite de fonte continua sim sendo 450. Se quiser ter folga, tem uma 500 aí, você consegue ter folga sim. Com PFC ativo, né? Escolha as marcas que você mais desejar aí. Tem da PCIS, que eu gosto muito. Tem da Cooler Master, que eu também utilizo. E aí, gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever. Outra coisa interessante para a gente fechar esse vídeo aqui, fechar esse ciclo aqui, bem rapidinho, é o filtro de linha. Para você ter respeito a todo esse set game que a gente sempre fala aqui, filtro de linha, para você não ter problemas futuros. Assim você vai se sentir mais tranquilo. Eu garanto isso para você. Não deixe de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. E é isso aí, a gente sempre vai estar junto.